Eu já estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, mais uma vez, Elivaldo Barbosa, e estou recebendo também Lídia Brito, a quem eu desejo uma boa tarde. Boa tarde, Tiago, para você, para o Elivaldo e a todos que nos acompanham. Então, para quem não estava ligadinho, então vou dar boa tarde para Elivaldo Barbosa também. É isso, Tiago, Lídia, e boa tarde para você que segue na nossa companhia. Bom, a gente está acompanhando, né, desde o início da manhã, uma grande pressão que foi gerada, né, e havia também um clamor por parte da sociedade da redução aqui no estado do Piauí da alíquota do ICMS que incide sobre o combustível e também sobre outros serviços. A Lídia esteve lá hoje pela manhã na Assembleia Legislativa, onde havia um movimento da oposição para forçar uma medida por parte do governo do estado a fazer essa redução, Lídia. A oposição, Tiago, articulou duas ações. Uma ação junto ao Ministério Público e outra na própria Assembleia que pedia o impeachment. Pede, né, na verdade, o impeachment da governadora Regina Souza. A oposição na Assembleia Legislativa do Estado ingressou com pedido de impeachment contra a governadora Regina Souza. Para o grupo de parlamentares, Regina comete crime de responsabilidade. Até o momento, o Piauí não se adequou à lei federal que estabelece o teto de 17% para a cobrança do ICMS. São duas denúncias que estão sendo protocoladas, que nós vamos protocolar, na verdade. Uma se dirigindo ao Ministério Público, ao chefe, né, do Ministério Público Estadual, uma denúncia de improbidade administrativa, né, ou seja, pelo cometimento de atos de improbidade da governadora Regina Souza, e uma que será protocolada aqui, uma outra denúncia na presidência da Assembleia Legislativa, né, apresentando assim a ocorrência de crime de responsabilidade pelo não cumprimento da lei federal que trata da redução dos ICMS combustível. A oposição entende que a justificativa de perda da arrecadação não se justifica quando outros estados já aderiram à nova legislação. Falta de sensibilidade política, só pode. Porque a partir do momento que outros governadores que têm a mesma dificuldade que vai ter o estado do Piauí estão se sensibilizando a reduzir esse tributo, porque o que a gente percebe é isso, por parte da governadora Regina. Para os deputados, a perda de arrecadação será compensada com o aumento do consumo que deve ocorrer com a redução do preço dos combustíveis. O aumento do consumo vai compensar a redução da alíquota. E só quem tem a ganhar é a população, especialmente do estado do Piauí. Agora eu quero saber de vocês, porque paralelamente, né, a essa movimentação na Assembleia, Lídia, havia uma reunião em andamento no Palácio de Karnak, onde a governadora acertava com sua equipe justamente os encaminhamentos a serem adotados para reduzir essa alíquota do ICMS. E no caso, a partir dessa decisão por parte do governo, perde o objeto, essa ação, esse pedido de impeachment? Principalmente, Tiago, lá na Assembleia, a oposição já teria dificuldade para conseguir aprovar um pedido de impeachment, né? São 6 parlamentares que fazem parte desse bloco de oposição. Até o momento aí da reportagem, apenas 4 tinham assinado, já que os deputados Marden Menezes e a deputada Lucy estão em viagem, mas eles já tinham dado a palavra que iriam assinar esse pedido de impeachment. Mas eles precisariam de 10 assinaturas, né, para colocar esse pedido, né, para que ele pudesse avançar lá na casa, precisaria de 10 assinaturas. Eles já teriam naturalmente uma dificuldade com relação a isso. Agora, a partir do momento que a governadora fez esse anúncio, que o Elivaldo acompanhou lá no Karnak, então esse pedido ele perde, né, o seu efeito lá na Assembleia Legislativa. Bom, Elivaldo, você acompanhou lá no Palácio de Karnak a reunião com a definição por parte da governadora. É verdade, Tiago. Hoje, no Palácio de Karnak, no final da manhã desta terça-feira, a governadora reuniu lá parte da equipe econômica, a Procuradoria-Geral do Estado, e tratou a questão sobre os 2 aspectos. O aspecto legal, relacionado à segurança jurídica para implantar no Estado o que determina a Lei 194/2022, e também para ajustar as orientações para a equipe econômica, considerando que não é assim tão simples a implantação de uma nova alíquota do imposto. O próprio secretário Antônio Luiz Santos explica direitinho como esse procedimento será feito daqui para frente.
Fim da polêmica no Palácio de Karnak. A governadora Regina Souza reúne parte da equipe econômica e o procurador-geral do Estado para discutir o cumprimento da Lei 194/2022, que trata da nova alíquota do ICMS sobre os combustíveis. E o secretário de Fazenda, Antônio Luiz Santos, foi o porta-voz da governadora no anúncio da decisão. Ela determinou, depois de análise com a PGE e com a Cefaz, que a Cefaz preparasse, juntamente com a PGE, os atos normativos necessários que dê segurança jurídica para cumprimento da Lei 194 federal, de modo que haja redução das alíquotas para 18%, tanto para energia, tanto para combustíveis e comunicação e também transporte coletivo. Claro que alguns já estão com essa alíquota menor. Então, vamos preparar os atos para que reduzam, basicamente, a gasolina, né, a energia elétrica, que vão sofrer uma redução maior. Então, por isso, os atos têm que ser bem arrumados para que dê segurança jurídica e que todo mundo tenha esse benefício. Se vai reduzir os preços na bomba, aí depende de cada posto, de cada operação e de cada gestor. O secretário de Fazenda também projeta perdas na arrecadação do governo ainda este ano. A previsão é que o Estado deixará de arrecadar perto de 700 milhões de reais. Segundo o secretário Antônio Luiz, o governo pode até chegar em dezembro com as finanças equilibradas, porém, bem no limite do suportável. Dá uma ideia de mais ou menos 1,5 bilhão por ano. Então, se eu olhar isso em termos de mês, né, daria 750 milhões nesse ano de 2022. Então, a perda seria nesse montante. Nós ainda esperamos que haja alguma reversão jurídica no STF, mas, enquanto isso, essa é a previsão de perda. O estado do Piauí está meio equilibrado financeiramente, então ainda consegue andar tranquilamente por algum tempo. Mas, de qualquer maneira, quem vai assumir o governo no ano que vem terá que pegar com uma grande perda e vai ter que fazer, aliás, esse ano já, para o ano que vem, temos que mudar a LOA, né, a lei orçamentária, que estava com uma estimativa para o ano que vem, que terá que ser mudada para adequar despesas com as receitas, porque nós vamos terminar o ano, né, sem superávit, como era previsto. Previsões nada animadoras. O secretário Antônio Luiz faz para o próximo ano. Vão quebrar literalmente. E alguns governos vão ter que adaptar muitas suas despesas para o ano que vem. Porque ano que vem não tem nenhum tipo de compensação. A compensação que está prevista para alguns estados só é até este ano. Para o Piauí, nem este ano. Então, para o ano que vem, ninguém terá compensação e só perdas. E ninguém vai aguentar perda de bilhões. Lá em São Paulo, são quase 20 bilhões de perda por ano. Aqui no Piauí, em torno de 1,5 bilhão. E isso reflete 1,5 bilhão de ICMS, 25% é para municípios. Tem município hoje que usa mais ICMS do que FPM. Vai viver como? Vai pagar suas folhas como? Vai investir como? Então, é um desastre para o Brasil se isso não for revertido, porque uma coisa é reduzir preço de combustível, a outra coisa é quebrar os estados com uma medida permanente como essa que está ocorrendo no Brasil hoje. Elivaldo, essa fala muito forte do secretário prevendo um cenário muito ruim em função dessa perca de arrecadação, consequência da medida. Correto, Tiago. O secretário Antônio Luiz, que é um técnico lá, inclusive, da própria Secretaria de Fazenda, faz essa projeção com base no que está previsto hoje de arrecadação. Essa perda programada desse segundo semestre em torno de 700 milhões de reais. Mas o problema, segundo o secretário, vem para o ano seguinte, que ele analisa que será uma situação de quebradeira geral em relação a municípios e estados. E ressalta até mesmo, Tiago, a realidade do Piauí, que chegará sem superávit, mas como o Estado também tem o reforço das operações de crédito, ou seja, dos empréstimos, então, Lídia, isso aí permite um certo alívio em relação a projetos que estão aí em andamento, né? Em obras que estão em andamento. Porém, essa adequação já vai começar a partir da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que começa a tramitar no semestre, já neste semestre, aí depois da eleição. Eu imagino que isso vai ser depois da eleição, depois de outubro, lá na Assembleia. E isso pode sobrar, a gente comentava aqui nos bastidores, isso pode sobrar para cortes em relação aos poderes, tanto no Executivo
tirar da própria carne, como também sobrar para os poderes como Judiciário, Legislativo e instituições como o Ministério Público, Defensoria Pública e também Tribunal de Contas do Estado, que formam aí esse bolo orçamentário, já que a previsão para 2023 é a mais pessimista possível diante dessa realidade, Tiago. Agora, o que a oposição coloca, Elivaldo e Tiago, como a gente viu aí o deputado Gustavo Neiva falando, é que na medida em que há uma redução do preço dos combustíveis, há um aumento do consumo e, com isso, na visão dos parlamentares da oposição, vai haver também um aumento na arrecadação, de que, de certa forma, isso poderia aí compensar essa perda que o Estado vai ter com essa redução, né, da alíquota do ICMS. O que os deputados da oposição colocam, Tiago, é que no momento tem que se tomar medidas emergenciais, né, diante da gravidade que a situação estava chegando aqui no país. Então, eles fizeram esse movimento, essa pressão para que o Piauí também pudesse passar a se adequar à legislação que foi aprovada, né, estabelecendo esse teto para a cobrança da alíquota aqui no Piauí também. É bom lembrar que o Ministério Público também havia se movimentado através do promotor Francisco de Jesus, expedindo uma recomendação ao governo do estado de que pudesse implementar também os efeitos da lei aqui no estado do Piauí, recomendação essa que também perde o efeito a partir desta decisão por parte da governadora Regina Souza. Agora me chamou a atenção, Elivaldo, o secretário falando que ainda acredita em uma reversão disso judicialmente, através do STF. Exatamente. Os estados ingressaram com uma ação no STF. Agora, Tiago, não sei, é pouco provável que isso ocorra, porque foi uma lei aprovada com toda a legitimidade no Congresso Nacional, já foi sancionada, inclusive com alguns vetos que estão sendo examinados lá no Parlamento. Agora, seria uma interferência do Supremo Tribunal Federal numa decisão legislativa e que foi uma decisão constitucional. Embora haja uma alegação muito forte afirmando que o Congresso estaria legislando sobre um tributo estadual. Mas é uma questão de interpretação. E, além disso, há inegavelmente, uma forte pressão social, Tiago e Lídia, uma forte pressão social para a redução de imposto. Então, você manter imposto alto não é uma medida muito simpática. Então, vamos aguardar o que é que o Supremo vai decidir sobre essa demanda dos governadores. Mas acho que dificilmente essa legislação voltará, a não ser que seja uma decisão bem articulada entre executivo e legislativo e os estados, nesse chamado pacto federativo que possa resultar em algo mais consistente de reforma tributária, para que haja realmente uma situação que permita aos estados e municípios receitas suficientes para bancar despesas absolutamente essenciais, como educação, saúde, segurança e outras atribuições inerentes a essas duas esferas de poder. E a oposição lembra, Elivaldo, aí também que, como você falou, foi uma lei, uma mudança na legislação aprovada pelo Congresso e com voto dos parlamentares de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro, com voto até de parlamentares do Partido dos Trabalhadores, né? Então, esse também é um argumento utilizado pela oposição. Bom, queria aproveitar também da experiência de vocês aqui em relação à tramitação para o aspecto prático, né? É claro que uma decisão como essa, eu creio que vai carecer de ser enviada alguma mensagem à Assembleia Legislativa, né, para que isso passe a vigorar. Hoje, por exemplo, pela manhã, eu recebi, através das redes sociais, algumas fotos indicando que aqui em Timon já tem posto praticando o valor da gasolina na casa dos R$5, né? Perto dos 6, mas já está na casa dos 5. Aí o que o consumidor quer saber disso tudo, a pessoa que está nos assistindo, é quando é que ele vai ver o efeito prático disso nas bombas. O que é que se espera a respeito disso, Elivaldo? Olha, algumas decisões podem ser feitas por decreto, por portarias. Agora, o secretário Antônio Luiz, pelo que nós entendemos, ele deixa claro também que algumas medidas poderão ser adotadas também com base em legislação, numa lei estadual que trate sobre o ICMS. E isso aí, necessariamente, vai ser necessária, vai exigir, exigir a atuação do parlamento, que já vai dar de recesso, né? Daqui até semana que vem, 16, dia 15, 16, a Assembleia já está de recesso. Mas eu imagino, Tiago,
que com essa decisão adotada hoje, administrativamente, é possível que a aplicação já seja normatizada através de decreto. Porém, uma medida mais perene, uma medida mais estável, necessite de uma lei estadual. Até mesmo, segundo o secretário Antônio Luiz, para dar a suficiente segurança jurídica para que o governo possa se preparar até para uma eventual mudança na regra, né? Então, é uma adequação à lei federal e essa lei federal precisa ser cumprida. E isso, no primeiro momento, portarias e decretos podem ser os instrumentos legais para colocar a lei em prática. Mas não é assim para hoje de tarde, não. É provável que isso demore aí alguns dias ou semanas para que ele tenha de fato uma base legal suficiente para ser colocada em prática. Então quer dizer, Alivaldo, que se eu tiver com o tanque do meu carro abaixo de meio tanque, é importante eu abastecer, não esperar não para abastecer mais barato, não. Pode ficar sem combustível, exatamente. Não posso ficar no prédio. A não ser que o dono do posto já comece a praticar um preço que já está acontecendo uma pressão muito forte no país. Em muitos estados os preços já estão baixando. Aqui mesmo no Piauí há notícias aí de municípios, aqui em Timon, no estado do Maranhão da mesma forma, mas essa regra, a decisão já foi tomada, adotada, anunciada agora há pouco pela governadora Regina Souza. Agora é só mesmo uma questão administrativa, burocrática, para que ela seja de fato posta em prática. Um outro aspecto é o combustível, ele terminou ganhando a maior projeção, mas essa medida ela também impacta em outros serviços e outros produtos, né? Foi verificada algum estudo no sentido do que o consumidor ele vai sentir também em termos de energia, telecomunicações e essas outras impactadas? Olha, Tiago, o que se coloca, né, dessas decisões que os governadores estão anunciando aqui no caso do Piauí diz respeito ao diesel e à gasolina, né? Então, os governadores eles já ingressaram no Supremo, né, com uma ação tentando aí uma medida jurídica, né, tentando judicializar essa questão com relação a essa mudança na cobrança da alíquota do ICMS. Mas, nesse momento, a decisão anunciada diz respeito à gasolina e ao diesel. Agora, a gente sabe, né, no Brasil, toda a cadeia produtiva, ela depende dos caminhões, né? São aí os caminhoneiros que fazem a economia do país girar. E, claro, isso vai trazer consequências para a cadeia produtiva, né? Principalmente para a questão dos alimentos, né? A inflação provocada pela alta dos combustíveis, ela não afeta só os combustíveis, né? Ela afeta toda a cadeia produtiva e a gente tem acompanhado aí essa alta dos alimentos que faz com que essa crise bata na porta de toda a população, né? Do rico ao pobre, todo mundo estava sentindo o efeito dessa alta dos combustíveis, porque principalmente ali no alimento, no supermercado, todo mundo estava sentindo esse aumento nos preços. Agora, Elivaldo, a governadora anunciou realmente o impacto também nesses outros serviços, né? Energia elétrica, telecomunicações. Correto, exatamente. O próprio Quando a mensagem for, deve ir tudo junto. Tudo junto, não. O decreto, as portarias envolvem exatamente não só combustíveis, óleo diesel, gasolina, etanol, não. Vale também para energia, transportes coletivos e telecomunicações. Tá certo. Vocês têm algo mais a acrescentar acerca desse tema? Agora é esperar, Tiago, esperar o que vai acontecer e como nós, consumidores, vamos sentir ali na bomba, né? Quando a gente for abastecer ali, se vai ter de fato uma redução significativa, porque o argumento dos governadores, né, contra essa possibilidade de mudança é que, de fato, nós, consumidores, não iríamos sentir essa redução na bomba, porque o que eles colocam é que com o aumento política do de preço dólar, da Petrobras, o né? aumento do dólar, do preço do barril lá fora, a qualquer momento pode ter uma mudança que vai ser atrelada à política de preços aqui da Petrobras e essas mudanças podem não durar ou sentir o efeito esperado pela população, né? Agora é esperar o que vai acontecer.